Sejam bem-vindos ao Golim Sports e essa é a parte 2 dos fatos interessantes sobre a NFL e nesse vídeo vamos falar sobre os 16 times da Conferência Nacional para te ajudar a escolher o time para quem você vai torcer e vai sofrer vendo os jogos. Se você não viu a parte 1, eu falei sobre os times da Conferência Americana e agora vamos para os times da Conferência Nacional. Começando pelo Dallas Cowboys, um dos times mais tradicionais da liga, o time mais valioso do mundo, de qualquer esporte, valendo 4,8 bilhões de dólares e também o time mais rico da NFL. Os Cowboys têm o recorde de temporadas vitoriosas de 1966 até 1985. Eles jogaram 8 Super Bowls e ganharam 5, cara. O Dallas, assim como os Raiders que eu falei no outro episódio, eles também não acreditam na filosofia de aposentar números. Ou seja, se um jogador jogou muito bem por eles, o negócio de não deixar mais nenhum outro jogador usar aquele número que ele teve. É uma homenagem, né? Além disso, os Cowboys estão famosos nesses últimos tempos aí por terem draftado em 2016 Ezekiel Elliott e Dak Prescott, o running back e o quarterback respectivamente, que eles são muito bons e jogam muito e fizeram uma excelente temporada no ano passado, nessa não muito. Os Cowboys não foram para os playoffs, até pela suspensão do Ezekiel Elliott e tudo mais, mas eles bombaram. Impossível falar sobre os Giants sem falar sobre Eli Manning, irmão de Peyton Manning e filho de Archie Manning, dois excelentes quarterbacks, e o Eli Manning também um quarterback. Os Giants são o único time que ganharam dos Patriots de Brady e de Bill Belichick no Super Bowl, e fizeram isso 2 vezes, em 2008 e em 2012, sendo que em 2008 os Patriots estavam com uma temporada invicta até então. Eles têm 4 Super Bowls e passaram por uma temporada difícil em 2017, fazendo um recorde só de 3 vitórias e 13 derrotas, o que demonstra que os Giants vão ter uma baita reestruturação nesse próximo ano. Além disso, o wide receiver dos Giants, Odell Beckham Jr., ele tem uma das consideradas melhores recepções da história da NFL, vocês estão vendo aí e vocês podem ver o quanto ela é maravilhosa. Bom, os Eagles estão em uma fase muito boa. O Philadelphia Eagles draftou o Carson Wentz em 2016, junto com a dupla que eu falei dos Cowboys, e ele mandou muito bem nesse último ano e tá dando uma esperança para os Eagles que estavam numa fase difícil até então. O Philadelphia Eagles tá no top 3 de presença de público nos estádios. Todos os ingressos estão esgotados desde 2009 e isso é uma coisa interessante demais. Os Eagles jogaram o Super Bowl 15 e o Super Bowl 39 e perderam os dois, mas estão na luta para jogar o Super Bowl 52. Inclusive, eles são fortes concorrentes ao Super Bowl, eles seriam os favoritos se o Carson Wentz, que eu falei agora pra vocês, não tivesse se machucado e tá fora até a temporada que vem. Além disso, eu disse no episódio passado que os times não costumam ter hinos e músicas muito importantes, mas os Eagles têm a música Fly, Eagles Fly, que é uma música feita para o time e que eles cantam no estádio e é um lema pra eles. O Washington Redskins foi criado como Boston Braves em Boston, que hoje Boston é representada pelos Patriots. Eles já ganharam 3 Super Bowls em 83, 88 e 92. Em 2016, o jogo dos Redskins contra Cowboys no Thanksgiving, no Dia de Ação de Graças, foi o mais assistido da temporada regular da história da Fox que exibiu o jogo. Eles têm apenas um número aposentado, que é do Sammy Both, que é o número 33, né, nos Redskins. Além disso, o nome Redskins e o logo é em homenagem a índios nativos americanos e tem uma polêmica eterna sobre se isso intensifica estereótipos racistas sobre os nativos americanos ou não. E o nome já foi sugerido de ser mudado várias vezes. O Chicago Bears tem bastante coisa interessante. O Chicago Bears ganhou o Super Bowl 20 contra os Patriots antes dessa dinastia que é hoje. Durante as 6 primeiras temporadas da NFL, os Bears tiveram 34 shutouts, ou seja, ganhar de 0 do outro time. Em 1922, para vocês verem como os Bears são antigos, eles fizeram a chamada primeira transferência da NFL. Eles chamaram um jogador para jogar pelos Bears por $100. Olha que bagatela. Olha que fato interessante. Os Bears já jogaram 2 vezes cujo resultado foi 0-2 e as 2 contra os Packers. Em uma eles ganharam de 2-0 e em outra eles perderam de 0-2. E pra você que conhece futebol americano, 0-2 é um resultado muito interessante, é um safety pra cada lado. E o interessante é que foi contra os Packers, que são os maiores rivais dos Bears. Os Bears já ganharam um jogo por 73-0, um desses shutouts que eu falei,
contra os Redskins. Os Bears são o time com recorde de números aposentados, são 13 números aposentados, e hoje o único jogador brasileiro da NFL, que é o Cairo Santos, é kicker dos Bears, mesmo que ele esteja machucado, mas ele é. Os Lions, Detroit Lions, é o único time da NFC que nunca foi para um Super Bowl. Mesmo assim, eles ganharam 4 campeonatos da NFL antes da era Super Bowl. E eles são o único time, junto com os Browns, a ter feito uma temporada 0 vitórias, 16 derrotas. Eles fizeram esse maravilhoso marco aí em 2008. Mas no ano seguinte eles draftaram Matthew Stafford, que é um excelente quarterback, e aos poucos eles tentam se recuperar. E... vamos ver. Green Bay Packers. Quanta coisa a falar de um dos times mais tradicionais da NFL. Pra vocês terem uma ideia, eles ganharam os 2 primeiros Super Bowls. E é impossível falar de Green Bay Packers atualmente sem falar de Aaron Rodgers, um dos maiores quarterbacks da história da NFL. E um dos fatos interessantes do Aaron Rodgers é a habilidade dele em fazer Hail Marys, que é quando você não tem o que fazer no jogo e você tem que isolar a bola pra endzone. Ele já fez 3 vezes isso e foram 3 vezes bem sucedidas, e as mais icônicas delas contra os Lions. Impossível falar de Green Bay Packers sem falar de Brett Favre, um dos maiores quarterbacks da história também, antes de Aaron Rodgers. E o Brett Favre, apesar de ter sido incrível, ele tem uma faminha aí meio estranha, porque ele foi para os Vikings em 2009, e os Vikings são um dos maiores rivais dos Packers, né? Green Bay, a cidade de Green Bay, é a menor cidade a ter um time na NFL. Ela tem aproximadamente 100 mil habitantes, só que toda a região acaba torcendo para eles, Wisconsin e tudo mais. Os fãs dos Packers são conhecidos como cabeças de queijo, e muitos deles usam um capacete no estádio, que é um queijo, aquele queijo furado assim, sabe? E isso originalmente era um xingamento que os Bears faziam aos Packers, os de capacete de queijo, cheeseheads que chamam, os cabeças de queijo, e eles adotaram isso e usaram como apelido do time, dos fãs. O troféu do Super Bowl é chamado de Vince Lombardi, e Vince Lombardi foi um técnico dos Packers e ganhou 5 campeonatos antes da era Super Bowl, sendo 3 deles seguidos, cara. Os Packers são um time antigo e vão fazer 100 anos de vida em 2019. Olha que interessante, todos os ingressos dos Packers no Lambeau Field, o estádio deles, estão vendidos desde 1960. Se você entrar na fila para os ingressos hoje, você vai conseguir um daqui uns 1000 anos. Sério. O Minnesota Vikings é famoso pela sua cor roxa. É um time que usa um roxo muito bonito no uniforme e no emblema, no símbolo deles. Eles são um dos 2 times que ganharam o primeiro jogo ever que eles jogaram. Como eu disse pra vocês, o outro foi o Texans, e os Vikings também fizeram isso contra os Bears, no primeiro jogo que eles jogaram, em 1961. O estádio deles é bem moderno, é US Bank Stadium, que vai ser sede do Super Bowl 2018. Inclusive, os Bears podem ser o primeiro time a jogar um Super Bowl em casa, porque eles estão fazendo uma temporada muito forte e hoje são um dos times favoritos aí pro Super Bowl. Os torcedores muitas vezes usam capacete de Vikings, né, com aqueles chifres quando estão torcendo pelo time. Inclusive, no estádio deles, eles têm um chifre de Viking imenso que solta fogo, é sensacional, vocês estão vendo o vídeo aí. O Atlanta Falcons tem o estádio mais recente e mais bonito da NFL. Eu sei que isso é opinativo, mas ele é realmente incrível, ele tem um teto que fecha e abre, então o estádio pode ser aberto ou fechado. O estádio é o Mercedes-Benz Stadium e ele custou apenas 1,4 bilhão de dólares para ser feito. Os Falcons tiveram uma temporada incrível em 98, fazendo o recorde de 14 vitórias e 2 derrotas, ganharam dos Vikings na final da conferência, mas perderam no Super Bowl para Denver Broncos. O Brett Favre, que eu falei que foi um dos quarterbacks mais incríveis da história que jogou pelos Packers, ele foi draftado pelos Falcons, mas aí ele fez 2 interceptações, não completou nenhum passe e foi pros Packers. Putz, que cocô! E falando em frustrações, os Falcons quase ganharam o Super Bowl 51, com Matt Ryan tendo sido o MVP da temporada, e levaram a maior virada da história do Super Bowl contra os Patriots, acabando 34-28. E eu tenho que falar do Matt Ryan, que é um excelente quarterback e que eu tenho certeza que ele ainda vai ganhar muita coisa na vida. O primeiro passe da carreira dele foi um passe de 62 jardas pra touchdown. Da hora. Além disso, é o time do Samuel Jackson e o Mad Motherfucker. O Carolina Panthers também é um time recente na NFL. Eles foram criados em 1995 e já jogaram 2 Super Bowls desde então. Eles perderam para os Patriots no primeiro, em 2004, pelo maior número... E olha isso, esse Super Bowl, ele foi o que teve o maior número de pontos feitos no quarto. Foram 37 pontos somados dos 2 times só em um quarto. E perderam para os Broncos no Super Bowl 50, que eram os Broncos de Peyton Manning, quando ele estava se aposentando. Era quase poético que os Broncos ganhassem, né? Olha que fato interessante, os Panthers perderam
13 disputas na moeda seguidas em 2012. Qual é a chance de alguém perder na disputa da moeda 13 vezes seguidas? A música do Neil Diamond, Sweet Caroline, Sweet Caroline, ela toca depois de cada vitória dos Panthers no estádio. O quarterback dos Panthers é famoso, cara, é o Cam Newton. O Cam Newton, ele é famoso por não só lançar muito bem, mas ele é um dos maiores corredores do time. Ele tem uma comemoração famosa que ele abre o peito como se fosse o Superman depois de fazer um touchdown. E ele foi MVP em 2015, então ele é uma estrela. Os Panthers têm um lema que é o Keep Pounding. Isso é em homenagem a um linebacker que os Panthers tiveram, chamado Sam Mills, que ele morreu de câncer em 2005, e ele falava isso, então os Panthers adotaram isso como lema pro time. A New Orleans Saints, um time que dá tanto orgulho para os seus torcedores, e isso não é uma ironia, cara. Os Saints draftaram um quarterback em 1971 chamado Archie Manning. Sim, esse sobrenome você conhece. O Archie Manning é pai de dois dos maiores quarterbacks da história da NFL, Peyton e Eli Manning. E é impossível falar do Saints sem falar sobre o seu estádio, o Superdome. O Superdome é o estádio que mais teve Super Bowls na história. 7 Super Bowls aconteceram no Superdome. E também tem uma história muito legal que o estádio foi abrigo para os moradores da região. Então muita gente foi lá durante o furacão Katrina, que acabou com a região e acabou com o estádio também. O estádio ficou muito danificado nesse período aí. Depois ele foi consertado e até hoje essa história é famosa e muito consagrada. É muito bonito pros torcedores de New Orleans essa história. Durante muito tempo o recorde de um field goal foi feito por um jogador do Saints, o Tom Dempsey. Ele fez um field goal de 63 jardas e depois o Matt Prater fez um de 64 jardas e pegou o recorde dele. O que é interessante é que o Tom Dempsey, que fez esse field goal de 63 jardas, ele nasceu sem metade do pé, cara. Os Saints só ganharam Monday Night Football 18 anos depois de começarem a jogar. É aquelas estatísticas doidas, mas muito interessantes também. E os Saints são o único time que perderam e ganharam pelo placar de 62-7. Especificamente, 62-7. E eu não sei como eu esqueci de falar de Drew Brees. É impossível falar de Saints sem falar de Drew Brees. O cara é um monstro. Se você vai ver qualquer estatística de jardas passadas, touchdowns por passe, ou qualquer coisa assim, ele tá lá ou em segundo, ou em primeiro, ou no máximo estourando na quarta posição, junto com Tom Brady, Peyton Manning e Brett Favre. É incrível e esse cara tá em atividade hoje e é uma grande aposta pra temporada 2017-2018 pra chegar no Super Bowl. Vai, Golim! O Tampa Bay Buccaneers teve um Super Bowl vitorioso em 2003. Mas o começo não foi fácil porque os Buccaneers perderam os 26 primeiros jogos que jogaram. Os Buccaneers têm uma característica interessante que eles são um time que o símbolo é uma bandeira pirata. E o estádio Raymond James Stadium tem um navio pirata em que você pode assistir aos jogos, é super da hora, vocês estão vendo fotos aí. Além disso, os donos dos Buccaneers não é um cara só ou dois, e sim uma família, a família Glazer. E eles também são um time de uma cidade pequena, relativamente, que é a cidade de Tampa. Mesmo assim, a região de Tampa Bay não compreende só Tampa, mas sim uma região ali do estado da Flórida. O Arizona Cardinals é o time mais antigo da NFL, criado em 1898, com o nome Morgan Athletic Club. A franquia do Morgan Athletic Club virou time em 1920 com o nome de Chicago Cardinals. Eles ganharam o campeonato da NFL antes de ser Super Bowl em 1947, participaram do Super Bowl de 2008 e perderam para os Steelers nesse Super Bowl. O Pat Tillman, ele foi o número 40 dos Cardinals e ele teve o número aposentado. Ele era um jogador dos Cardinals que foi lutar no exército e morreu em batalha. A San Francisco 49ers, outro time extremamente tradicional da liga, e não tem como falar de 49ers sem falar de Joe Montana. Joe Montana é considerado o melhor jogador da história da NFL. Ele foi um quarterback e ele era conhecido como Joe Cool, porque ele era um cara super de boa em situações de estresse. Se o time tem uma situação, eu não vou saber dizer qual é o Super Bowl exatamente, mas ele tava jogando e eles precisavam muito fazer o touchdown naquele momento, tava todo mundo eufórico e ele... Ei, não é não sei qual atriz famosa que tá ali no estádio, sabe? Então ele era, tipo, extremamente tranquilo. Joe Cool era o apelido dele. E os 49ers também tiveram Jerry Rice, considerado o melhor wide receiver da história da NFL. O uniforme dos 49ers é bonito por si só. Ele é vermelho e dourado, o capacete é vermelho e dourado, é lindo, cara. Eles já ganharam 5 Super Bowls, 4 deles foram na década de 80 e 2 desses foram seguidos, em 88 e 89. O nome 49ers é em homenagem aos Mineiros de Ouro do ano de 1848, na época em que teve uma baita onda
de mineração de ouro naquela área dos Estados Unidos. Durante os últimos anos, os 49ers não foram um time muito bom, mesmo tendo quarterbacks muito bons como Colin Kaepernick, que acabou saindo por polêmicas de... Ele foi o que começou com o negócio de se ajoelhar durante o hino, e depois ele acabou saindo, não se sabe se é por isso ou se não é. O que acontece é que isso não foi bom para os 49ers. Mas na temporada passada, eles trouxeram dos Patriots o quarterback Jimmy Garoppolo. Eles estavam fazendo uma temporada de 0 vitórias e 10 derrotas, e desde que o Garoppolo entrou nos 49ers, 6 vitórias seguidas. Então, eu tô fazendo uma profecia aqui, mãe de Nado Golin, que é... a temporada que vem vai ser boa para os 49ers. O Seattle Seahawks tem uma relação muito interessante com os fãs. Para vocês terem uma ideia, o número 12 não é usado por nenhum jogador. Ele é um número aposentado porque é o número dos fãs. Os fãs são os camisa 12 na NFL, no Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks tem a torcida mais barulhenta junto com os Chiefs. Eles tinham o recorde, eu falei isso no vídeo passado, eles tinham um recorde de barulho em decibéis. E os Seattle Seahawks fazem algumas vezes pequenos terremotos. Eles já fizeram terremotos de 1 ou 2 graus na escala Richter, porque o estádio deles não só tem uma torcida inacreditável como uma estrutura para isso, o CenturyLink Field. O Russell Wilson, quarterback do Seahawks e um excelente quarterback, ele é o quarterback mais baixo que já ganhou um Super Bowl. Ele tem 1,77 m. E os Seahawks também já tiveram o quarterback mais alto da NFL, que é o Dan McGuire, que tinha 2,07 m. Ainda tem, ele não morreu. O Chris Pratt, o ator famoso que fez Guardiões da Galáxia e Passageiros, ele é fanático pelo Seahawks. Além disso, os Seahawks tiveram um jogador muito interessante chamado Marshawn Lynch. Hoje ele é corredor, running back pelos Raiders, mas ele fez história no Seattle Seahawks. Ele tinha um negócio chamado Beast Mode. Vocês estão vendo aí o quanto esse cara é imparável. E ele tem uma curiosidade muito boa, o Marshawn Lynch, que ele adora comer Skittles. Finalizando com os Los Angeles Rams. O Los Angeles Rams nasceu Cleveland Rams, mudou para Los Angeles, depois para St. Louis e ficou assim até 2016 e voltaram para Los Angeles Rams. Eles jogaram as finais da NFL Championship, o campeonato da NFL antes do Super Bowl, em 1949, 50 e 51 e ganhando em 51. Eles ganharam um Super Bowl em 1999 como St. Louis Rams. Eles foram o primeiro time a ter o logo no capacete. Antes o capacete era default, sabe? Era padrão, e eles fizeram esse negócio do chifre no capacete. Em 2016 eles draftaram o quarterback Jared Goff e desde então eles estão sendo um time promissor. Eles estão nos playoffs dessa última temporada e também eles estão como head coach o mais jovem da NFL, que é o Sean McVay, que tem apenas 31 anos. Então a dupla Sean McVay e Jared Goff tá sendo bem promissora para os Rams. E é isso, nessas duas partes falamos fatos interessantes sobre os 32 times da NFL. Muitos fatos interessantes ainda vão acontecer para muitos times, porque como eu já disse algumas vezes, a NFL é recente, cara. A história da NFL até que é recente quando comparada a outros esportes. E esse vídeo deu um baita trabalho, então se você gostou dele, não deixa de dar um gostei aí embaixo e se inscrever no canal também. Espero que ele tenha te ajudado a decidir um time pra você torcer, ou pelo menos pra te elucidar com curiosidades muito interessantes sobre a NFL. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que gostam de futebol americano, porque até os mais fanáticos de futebol americano muitas vezes não sabem dessas coisas. Eu conheci muita coisa nova nesses dois vídeos aqui. Um abraço para todos, fui!